Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje com um assunto bem diferente do que vocês já estão acostumados a ver aí do canal dos assuntos, certo? Vamos começar a discutir no módulo agora de saúde mental sobre um assunto que é muito falado, muito discutido, muitas vezes, infelizmente, mal compreendido por alguns conceitos, certo? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre transtorno depressivo, mais conhecido como a depressão. Vamos entender se é realmente frescura, como muitas pessoas falam, se é verdade, os tratamentos e nós, como os profissionais da área da saúde, exclusivamente da área da enfermagem, o que podemos fazer para ajudar essas pessoas, ok? Então, vamos lá, vamos começar. De fato, a visão geral, quando vocês escutam depressão, com certeza já ouviram falar que é a doença do século, que muitas pessoas cada vez mais estão ficando depressivas. E aí, vocês concordam? Por que será a doença do século? O que motivou a mídia, pesquisadores a falar, a surgirem com esse argumento? E aí, o que vocês acham? Falem aí para mim nos comentários. Possivelmente, né, com o avanço, né, eu penso, de acordo com a minha vivência, o mundo, conforme ele foi evoluindo mais, as pessoas trabalham muito, ficam muito estressadas, passam pouco tempo com a família, com os entes queridos, né, muitos problemas, muita coisa para pagar, e às vezes o dinheiro é muito curto, enfim, preocupações excessivas, né, acabam gerando esse tipo de comportamento, certo? E outra coisa, vocês já viram falar que depressão e tristeza, será que é a mesma coisa? Será que quando eu quando eu fico triste, será que eu estou já com depressão? Já me autodiagnostico depressivo? E aí? É claro que não, né, pessoal? A tristeza nos acompanha é, diariamente, certo? Pode ser que no seu dia você sofra vários tipos de emoção. Você acorda alegre, no meio do dia fica triste, à noite fica, né? A tristeza é um sintoma que todos nós estamos destinados a sentir, tá? Não é errado, o problema é ficar constantemente triste, aí não é legal, tá? Mas a tristeza faz parte do ciclo de vida humano. Agora, a diferença da depressão é que a depressão é aquela tristeza contínua, que não passa, né? O indivíduo, ele perde a motivação de viver, não tem vontade de fazer mais nada, fica naquela tristeza contínua. Agora, a depressão. Agora, a tristeza é um sintoma, mas ela passa, é algo passageiro, tá? Todos nós estamos destinados a sentir isso, ok? Pela estatística, é comum na idade entre os 25 a 30 anos, porque nessa fase é onde as pessoas elas estão buscando estabilidade, né, na vida. E às vezes, por essa concorrência desleal que tem o mercado de trabalho, a questão por status, competitividade, gera, infelizmente, esse tipo de acontecimento, ok? E pelo menos, olha só, afeta 16,2% da população em algum momento da vida. Então, em algum momento da vida, né, quase 20% da população vai ser afetada pela depressão. E está associada ao AVC, né? Agora, eu coloco AVC, mas o termo correto utilizado agora é o AVE, certo? Acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e diabetes. Então, indivíduos que apresentam AVC, antiga, mais conhecido, né, como vocês conhecem, agora AVE, que tiveram algum episódio de infarto e tem diabetes, são mais sujeitos a desenvolver a depressão, tá? Pesquisas mostram por conta do estado que a pessoa fica, né? No diabetes é até fácil de pensar. Ah, eu não posso comer mais as coisas que eu quero, não posso ter mais a liberdade que eu tinha antes. Então, essa condição faz com que a pessoa tenha pensamentos autodepreciativos. Infarto, a mesma coisa. Só quem passou por infarto sabe descrever como é que é. Os pacientes, quando tem a primeira episódio, quando é recorrente, muitos deles ficam depressivos por conta, nossa, eu tô dando muito trabalho para minha família, eu não tomo jeito, sabe?
O AVE e o infarto é praticamente a mesma coisa, assim mesmo estando no mesmo patamar, ok? E foi mostrado que quanto menor o nível de escolaridade, mais chance do indivíduo desenvolver depressão. Isso a gente até consegue, é fácil de entender por quê. O indivíduo que estuda, o indivíduo que sabe o que é mais saudável, o que não é alimentos, porque até a depressão está associada até com o tipo de coisa que você come, dependendo do alimento que você come, favorece ou não para você desenvolver, ficar nesse quadro, o indivíduo ficar no quadro depressivo, ok? E e o que de fato é a depressão, gente? Já que vimos a visão geral, que muitas pessoas têm esse conceito geral, certo? Então, olha só, a definição de acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID, depressão é uma doença psiquiátrica grave que apresenta o quê? Sintomas decorrentes de tristeza profunda, baixa autoestima e prostração, tá? Então, ela realmente é uma doença, não é uma frescura, não é apenas o fato de estar triste, tá? É realmente algo, é um desequilíbrio químico que ocorre dentro do cérebro. Ah, vocês podem pensar, mas como assim desequilíbrio químico? Então, existem elementos no corpo, no organismo, que favorecem o indivíduo a ficar depressivo? Claro que sim, olha só, pessoal. É, o nosso corpo, vocês sabem, relembrando um pouquinho de fisiologia, o nosso corpo é uma química pura, né? São elementos químicos puros que conversam entre eles para fazer o nosso corpo funcionar. E o nome um desses elementos podemos classificá-los como neurotransmissores, certo? O que são neurotransmissores? São elementos que favorecem o quê? Funcionamento conduzem as sinapses no cérebro, que o que a sinapse é? O neurônio conversando com o outro para meio que ordenar o funcionamento do nosso organismo, certo? É como se o cérebro fosse uma empresa e assinar os neurônios fossem os funcionários, certo? E o chefe geral, no caso, que são os neurotransmissores, é que vão mandando os comandos para os neurônios. Então, o neurotransmissor, pessoal, sem ele é impossível existir a vida, porque é ele que faz com que os receptores do corpo funcionem, é ele que comanda praticamente resumindo tudo. E os neurotransmissores envolvidos na questão aqui são esses aqui. Vocês já viram falar da dopamina, noradrenalina e serotonina. Esses neurotransmissores no organismo, cada um deles desempenha um papel fundamental, né? Como, por exemplo, a dopamina, ela está relacionada com a questão da motivação, atenção, né? Associado com a noradrenalina, olha só, né? Ali é que tem a ver a parte cognitiva, de aprendizagem, atenção, humor, né? Agora a serotonina está mais relacionada com o prazer, aquela questão de apetite, às vezes agir por impulsividade. Vocês estão vendo aqui que eles se interligam, né? Para que nós possamos exprimir essas emoções, esses neurotransmissores dentro do nosso cérebro, eles precisam estar em harmonia, em conjunto, tá? Então, olha só, a depressão é quando esses neurotransmissores eles estão em desequilíbrio, quando essa harmonia aqui não existe, tá? Por algum motivo, tá? Por alguma causa a gente vai conversar o que pode ser, né? Então, quando ocorre, olha só, um desequilíbrio, né, entre dopamina, serotonina e noradrenalina, olha só, vocês estão vendo que tudo isso que está aqui dentro desse círculo são emoções que sentimos, as básicas, né? Então, quando ocorre um desequilíbrio, quando não está em harmonia, o indivíduo ele corre o risco de desenvolver a depressão, tá? Quais fatores que possibilitam esse desequilíbrio? Traumas mal resolvidos, que não foram resolvidos, não foram superados, vamos dizer assim. Excesso de substâncias tóxicas, já foi associado que a nicotina, no caso, o tabagismo, o etilismo, favorece com que o indivíduo desenvolva, né, a depressão. O anticoncepcional associado ao tabagismo, além de aumentar o risco de desenvolver tumores de colo de útero,
mama, ele também está associado ao desenvolvimento da depressão nas mulheres, ok? Então, olha só, pessoal, esses são vários fatores, tá? Alguns alimentos, excesso de alimentos gordurosos, alimentos muito ricos em cafeína, né? Porque o que a cafeína ela vai fazer? Ela vai brincar com essa parte aqui, ó, da recompensa e do prazer, tá vendo aqui, ó? E motivação. Ah, eu só fico bem se eu conseguir tomar meu café. Ah, eu só fico bem se eu conseguir comer o chocolate. Então, se você ficar jogando muitas substância no seu corpo, então no caso, a parte do cérebro vai só trabalhar nisso aqui, sendo que a dopamina ela tem que fazer muitas outras coisas. Então, ela vai ficar só aqui, presa nisso aqui, e o resto não vai funcionar. Então, são vários fatores. Precisa ser muito bem investigado, ok? Quais são os sinais de alerta para, no caso, o indivíduo, o ser humano, né, está em pensar, será que eu estou com depressão? Será que o meu amigo, meu vizinho, meu colega de trabalho está em depressão? Então, vamos conversar agora sobre alguns sinais de alerta. Quando, se por acaso você que está ouvindo a aula, ou você conhecer alguém, enfim, né, que estejam apresentando esses sinais aqui, já tem que ficar um pouco, né, atento, tá? Porque é bem interessante de, na hora que estiver apresentando, procurar ajuda especializada. As pessoas, elas pensam que é vergonha, né? As pessoas elas não gostam de exprimir os sentimentos, principalmente os sentimentos de tristeza, né? Sendo que é um direito de todos nós. Se você não está legal, você não está bem, eu tenho que me recatar, ninguém pode me ver assim. A nossa a cultura muitas vezes ensinou isso, né? Mas não devemos fazer dessa forma. Nós devemos nos expressar, lógico, da forma correta, certo? Então vamos lá. Quais são os sinais de alerta de um indivíduo que esteja com sinais iniciais de depressão, né? Humor deprimido a maior parte do dia, ou seja, se você tem um conhecido que era alegre, era bem, né, de bem com a vida, daí a maior parte do dia ele só fica triste, não quer saber de interagir, só fala coisa triste, negativa. Olha, toma cuidado, né? Perda de interesse por atividade. Sabe aquelas atividades prazerosas que a pessoa tinha vontade, adorava, por exemplo, cantar, dançar, interesse também pelo sexo, né? Pessoa que tem um parceiro, né? Que tinha interesse, coisas que motivavam a pessoa a viver, agora perderam totalmente o interesse, né? Interesse em cuidar dos filhos, em cuidar da carreira, repentinamente, é algo assim de uma hora para outra, né? A sensação de lentidão ou inquietação. Aquele indivíduo que é muito lento, assim, ele conseguia realizar as tarefas ao longo do dia num determinado prazo, daí de uma hora para outra começou a ficar muito lento, não rende, começa a fazer alguma coisa, nunca termina. Ou aquela pessoa que é muito inquieta, né? Tá não consegue parar quieta, já fica toda hora querendo fazer alguma coisa, não para, né? Tá sempre insatisfeita, não consegue ficar quieta. Indivíduos também que, infelizmente, exprimem sentimentos de culpa. Errar é humano, viu, pessoal? Mas aquela pessoa que não se perdoa, sabe? Principalmente com os erros do passado, né? Eu cometi uma coisa 20, 40 anos atrás e nunca esquece, fica com aquilo na cabeça, né? E isso também favorece. Esse é um sinal de alerta, tem que tomar muito cuidado. Sentimentos profundos de tristeza e desesperança, sabe? Às vezes a pessoa vem falar, nossa, eu quero muito estudar, eu quero fazer alguma coisa e fica desmotivando, sabe? Alguém motiva, nunca tem ânimo para fazer nada, sempre está irritado, não tem vontade de fazer nada, né? Alteração, no caso aqui, ó, inutilidade ou desamparo, ou seja, aquela pessoa que se sente inútil, que acha que não presta para nada, vamos dizer assim, e se sente constantemente sozinho, né? Aquela pessoa que se sente constantemente desamparada, não tem ninguém, não pode contar com ninguém, sabe? Aquele sentimento de. Às vezes ele está na casa, tem a família, tem todo mundo, mas se sente totalmente abandonado, né? Tem que tomar muito cuidado. E olha só, outro sintoma também, outro sinal muito, vamos dizer assim, significativo é a questão do apetite, tá? Muitas pessoas pensam que todo depressivo ele vai, tem que, geralmente eles têm excesso de peso, tá? Nem todos. O peso, muitos deles estão relacionados com alguns efeitos colaterais de medicamentos, mas no caso, a questão do apetite, o indivíduo ele pode apresentar perda,
não querer comer mais nada, não sabe, tipo, fazer jejum mesmo, greve de, né, não quer mais comer nada, ou pelo contrário, ou comer demais, né, ou descontar ali a tristeza na comida ou não querer comer, se anular para comer, certo? A alteração do sono também é algo muito importante, né? A pessoa que tanto ela dormia bem, de uma hora para outra, né? Tem muitos episódios de insônia ou dorme demais. Tanto vocês estão vendo aqui o excesso quanto a falta é um sinal de alerta perigoso, né? Tanto no apetite aí, como a gente viu agora há pouco, quanto no sono, ok? Dificuldade, olha só, de concentração também e memória, né? Você está fazendo alguma coisa, você tinha concentração, antigamente aquela pessoa era concentrada, daí não consegue, sabe, sentar, parar, entender, ouvir, né? Não consegue se lembrar das coisas mais simples e recentes que possivelmente viu, certo? Dificuldade para pensar também, de raciocínio lógico, não funciona legal. E constantemente essa pessoa vai apresentar pensamentos de morte e suicídio o tempo inteiro, sabe? Só vai ficar falando, ai, era melhor se não existisse, era melhor a vida ia ser melhor sem a minha presença, o mundo não precisava de mim, sabe? Pensamentos que vocês já estão careca de ouvir, né? Já viram em algum lugar, novela, filme, retrata, né? Então, esses são alguns sinais de alerta mais assim significativos que eu quis aqui reunir para vocês, que a gente vê muito em psiquiatria. Eu não trabalho em psiquiatria, eu sou da área de urgência e emergência, né? Eu tenho conhecidos, colegas, eu tive uma breve vivência, né, em campo de estágio com alguns alunos e são esses aí, tá? Os sinais que a gente mais, quando você vai conversar com os psiquiatras, é o que eles nos relatam, ok? Agora, quando o indivíduo ele já apresenta o diagnóstico, quais são os sintomas progressivos? Eu achei um esquema muito legal aqui para mostrar para vocês, né? Conforme vai evoluindo, tem indivíduos que eles apresentam sintomas de humor, sintomas neurodegenerativos, cognição e já os psicóticos, né? Em relação ao humor, olha só, o indivíduo ele pode apresentar já aí muita irritabilidade ou tristeza, desânimo, sentimento de abandono, ideias de morte e muitas vezes tentar o suicídio, que é muito perigoso, tá? Neurodegenerativos, isso aí já tem a ver com muito a ver com a aparência também, né? A pessoa não quer mais dormir, a pessoa ela pode emagrecer, como ganhar muito peso, né? Hipocondria, tem aquele sintoma de hipocondria, eu tenho todas as doenças, eu tô sempre doente, eu tô doente, socorro, tô doente, tô doente, tô doente. Dores que a pessoa relata, mas que o médico fica investigando, fica estudando e não acha. Já viram aquelas pessoas, eu tô com dor aqui, tô com dor, tô com dor, tô com dor. E realmente ela pode até apresentar sinais, sintomas, certo? Mas ninguém sabe achar o que é. Então, sintomas de cognição tem a ver com concentração, né? Dificuldade na concentração e lentidão no raciocínio. E psicóticos, já entram já o quadro de ideias abstratas, né? Ou seja, aqui já é a fuga da realidade, quando a gente fala de psicótico, certo? Então já começa com paranoia. Eu tô vendo isso, fulano tá ali, socorro, né? Delírios que tá achando que a morte tá vindo pegar, alucinações, sabe? Com vozes, a pessoa pode até falar, tô ouvindo alguém falando para que eu pule da laje, da ponte, enfim, tá? Esses são alguns sintomas já pré-estabelecidos. Eu vi esse esquema, achei bem legal para mostrar aí para vocês. E como é que é feito, pessoal, o diagnóstico de depressão? Eu comecei a apresentar esses sintomas já todo com depressão? De forma alguma, pessoal. Existem profissionais muito qualificados no mercado para diagnosticar, né? Nem eu que sou enfermeira, né? Como alguns já me conhecem, eu não posso diagnosticar. O único profissional que está fadado a fechar um diagnóstico de depressão é o psiquiatra e o psicólogo, tá? Lembrando a diferença, o psiquiatra ele é um médico, certo? O médico ele faz a medicina e ele se especializa em psiquiatria, que é saúde mental. Então, o médico ele que vai prescrever medicamentos. Então, o profissional ele vai ver o transtorno, né, que a pessoa ela esteja apresentando e ele é destinado à prescrição de medicamentos. Já o psicólogo, ele é um profissional destinado o quê? A conhecer, a ouvir, a praticar a terapia, certo? O psicólogo ele vai
de forma lúdica, né, de forma bem intuitiva, conhecer o quadro e procurar, por forma de terapia, ajudar o indivíduo. O psicólogo, ele não prescreve medicamento, quem prescreve é o psiquiatra, certo? Então, precisa, no mínimo, eu conversei com psicólogos para fazer sala, no mínimo, para um psicólogo ele suspeitas, né? Os profissionais, desde quando vai fazendo terapia, eles suspeitam, mas para fechar um diagnóstico vai de 3 a 6 meses, para falar, bater o martelo e falar que é depressão. Não é fácil. Às vezes a gente se auto quer dar uma de médico aí, de psicólogo, cuidado, hein? Então precisa fazer terapia, só com a terapia que dá para descobrir. Daí o psicólogo, já suspeitando, ele encaminha para um psiquiatra e o psiquiatra começa a prescrição de medicamentos, se necessário, né? Dependendo do quadro, se está muito já grave, se está muito avançado, se está leve, enfim, ok? E depois que é diagnosticado, como é que é feito o tratamento, tá? Mesmo, eu já descobri, a pessoa descobriu que está com depressão, para o tratamento, e aí? Como é que faz, né? De forma alguma, mesmo com a descoberta do diagnóstico de depressão, o indivíduo, ele ainda precisa continuar fazendo terapia, porque a terapia, ela justamente é um autoconhecimento para o profissional conhecer e tentar ajudar o indivíduo a tomar melhores decisões, pensar melhor, né? Então, assim que descobriu, precisa continuar fazendo a psicoterapia e o psiquiatra, se for do conhecimento dele, ele vai prescrever os medicamentos, certo? Os medicamentos que existem, tá, no mercado para tratamento de depressão são aqui, eu coloquei classes aqui para vocês, tá? A classe também muito utilizada é o inibidor seletivo da recaptação da serotonina. O que seria o medicamento que inibe a recaptação da serotonina? A serotonina nós produzimos, certo? No nosso cérebro lá. Ele é dissipado lá no momento da sinapse, né? Entre os dendritos, perdão, do neurônio. E olha só, no nosso corpo, né, na hora que a serotonina ela tá passando, na hora que ela tá indo, né, boa parte dela é perdida. E o que esse medicamento ele faz? Ele impede com que a serotonina lá vai, mas em vez dela ser perdida, esse restinho que fica, ele reabsorve para manter a serotonina agindo muito mais tempo dentro do cérebro, né? Porque em níveis normais, a serotonina, como é que é isso? Você fica o dia inteiro alegre? Você fica o dia inteiro feliz? Não, né? Não tem momentos? Então, é o momento onde a serotonina age. Quando você fica alegre, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, ela vai caminhando lá pelos neurônios e chega uma parte, um momento que o quê? Que ela é totalmente já dissipada. Então, o que o medicamento ele faz? Ele impede a total dissipação, ele meio que pega um pouco de reserva e fica ela agindo ali por muito mais tempo. Então, por isso que no caso da depressão, ela ajuda para a pessoa ficar, uma pessoa, no caso, quando tem depressão, ela fica constantemente triste. Então, a questão da serotonina é para ela ficar mais alegre, ter mais episódios alegres, entenderam? O antidepressivo, né, ele já entra, né, o inibidor da recaptação da serotonina já é uma classe dessa daqui. Ansiolítico, essa classe é para controle da manejo da ansiedade, o indivíduo que tem muita, né, ansiedade, que fica preocupado, ela ajuda muito nessa questão. E antipsicótico, no caso, para aqueles quadros de delírios, de alucinações, né? Aqueles graus mais avançados, onde o paciente ele já fica, eu vou morrer, eu vou me matar, tem uma voz querendo me pegar, né? Já entra nesse quadro aqui, ok? E quando o paciente, queridos, apresenta um risco para suicídio, né? Porque todo indivíduo que tem depressão, ele apresenta um sério risco para, infelizmente, cometer o suicídio. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso, né? Devemos entender, assim, que o suicídio é um fenômeno muito complexo, tá? Ele envolve diversas e diversas causas. Como pode ser traumas não superados, enfim. É um conjunto de coisas, uma montante de coisas, tá?
Infelizmente afeta os familiares, amigos, com certeza, né? Porque aquele ente querido, por mais que ele esteja, se você conhece, tem alguém na sua família que passa pela depressão, por algum outro transtorno, afeta a família, porque ninguém gostaria de ver o seu ente querido, quem você gosta, numa situação assim, né? Uma situação tão vulnerável. Todo mundo quer ver as pessoas bem, né? Então, afeta muito, e se a família não for assim bem estruturada, bem resolvida, acaba não assim colaborando com o tratamento, aí acaba agravando mais ainda o quadro, certo? E uma estatística por hora, né, aqui no nosso país, no Brasil, um suicídio é cometido por hora no nosso país. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então, é algo muito grave, viu, pessoal? Então, temos que tomar muito cuidado, porque, afinal, não, as pessoas. Esse tema, eu digo que é muito julgado, né? Principalmente pela parte religiosa, às vezes a pessoa fala, você se suicidou, enfim, né? Existem muitas ideologias, né? Mas como aqui nós estamos falando do lado científico, certo? Precisamos, como profissionais, vestir a camisa e impedir com que isso aconteça. Ele pode muito bem ser evitado, depende de nós, certo? Quais são os fatores de risco para uma pessoa, um indivíduo desenvolver, né? O suicídio, olha só. Ausência de recursos extra-hospitalares, né? Extra-hospitalares é quando já é, vamos dizer assim, resumindo na sua própria casa. Então, se a pessoa vive numa casa, né, onde não tem, assim, uma estrutura, não tem recursos necessários, a pessoa favorece com que a pessoa desenvolva. Outra coisa também, o desgaste ou exaustão psicológica por parte da família, sabe? Aquela pessoa que vive e não parar no pronto-socorro, porque hoje não tem mais, mas eu já presenciei algumas vezes pessoas que tentaram tomar aquele veneno de rato, chumbinho, né? Eu conheci um homem, um paciente que chegou lá, eu sei que em 2 meses ele foi mais de 10 vezes, né? Com tentativa de tentar tomar o veneno de rato. Daí eu achava estranho, porque nas primeiras vezes até ia alguém da família, depois não ia mais ninguém. Porque às vezes a família se desgasta, a família, meu, já, ele quer tentar fazer isso, já não aguento mais, deixa rolar, sabe? Eu já vi muita gente falar dessa forma, né? Então, a família, por mais que ela esteja dessa forma, ela precisa procurar ajuda, né? Ninguém pode tocar o barco sozinha. Isso é uma situação muito séria. Precisa realmente de ajuda. Sozinho você não dá conta. Precisa buscar ajuda profissional. Indivíduos que tentaram suicídios progressivamente, sabe, recorrente, tem vários episódios de tentativas graves, tentaram se jogar, tentaram, né, se cortar, enfim, pessoas que tentaram vários episódios. E quando também o paciente ele se recusa, sabe, a planejar o futuro, se recusa a aceitar, né, que precisa de ajuda, que precisa de um tratamento, também é um gravíssimo fator de risco, ok? E também, olha só, síndrome psicótica, ou seja, quando a pessoa tem as alucinações, de uma hora para outra começou a pensar muito em morte, a morte, vou morrer, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Agora vamos conversar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades em relação no caso, a depressão barra suicídio, né? Que muitas pessoas, elas... É um tema interligado, né? Porque ele está associado, né? Então, muitas pessoas falam muitos mitos achando que é verdade, outros falam verdade achando, né, que é mito, enfim, né? Agora, hoje, vamos conversar sobre os mais falados aí, ok? Pessoas que falam não se suicidam realmente, né? Eu já vi muito falar, isso aí, aquele velho ditado, cão que ladra não morde, né? Perdão aqui. Cão que ladra não morde. Ele não vai cometer nada, não. Isso é mentira. Ele não vai, ele só fala, mas nunca faz. Cuidado, viu, pessoal, tá? Se a pessoa tá falando, ela realmente ela vai uma hora ou outra, ela só vai esperar a oportunidade. Eles avisam, né? Para justamente ver se alguém se importa, né? Porque, querendo ou não, a pessoa ela não quer de forma ir embora, ela quer de uma forma chamar atenção
para pedir ajuda. É uma forma inconsciente do cérebro pedir ajuda. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa fica falando, eu vou embora, eu vou isso, aquilo. É para ver se alguém enxerga para tentar ajudá-la, ok? É, falar sobre suicídio pode incentivar a pessoa a praticá-lo, tá? Isso é um mito, tá? Quer dizer que se eu chegar em você aí agora, né? Você que tá me ouvindo, que tá com a sua saúde plena, falar, ó, se mata, se mata, se mata. Não é verdade, tá? É lógico, a pessoa que ela tá. Devemos sempre evitar falar sobre isso, mas o fato de eu chegar falando de suicídio para alguém não é motivo para desencadear para a pessoa querer fazer, tá? Não é bem assim, não, ok? A maioria dos suicídios é causada por evento traumático único, de forma alguma, né? Que nem você teve a sua vida aí toda tranquila, daí chega uma hora para outra, correu um desmoronamento de terra, sua casa caiu, quebrou, você perdeu tudo, vou me matar que agora não tem mais jeito? Não, né? Nem é sempre assim, não. Ele pode ser desencadeado por evento traumático, sim, mas não por uma vez aconteceu o trauma que a pessoa vai já querer tentar cometer o suicídio. Isso são vários episódios para fazer com que a pessoa pense, tá? São vários fatores, né? Motivo que a casa caiu, eu vou me matar. Tem que ver o que estava por trás dessa casa. Se essa pessoa já não estava com dívida, se essa pessoa já não tinha desentendimento com outras pessoas da família. Enfim, né? Só um evento que vai causar a pessoa, incentivar a pessoa a cometer o suicídio, tá? Isso aqui que eu escuto bastante. Suicídio é ato de gente covarde. Gente, olha, como vocês viram ali atrás na depressão, vocês viram que não é brincadeira. Os neurotransmissores, eles organizam a nossa cabeça, organizam tudo. Se aquilo está desregulado, desequilibrado, se a pessoa tiver um pensamento de suicídio, de morte, não pode ser um ato de covardia, porque a cabeça dela não está funcionando da forma adequada. Tá tudo desregulado. Daí vem uma pessoa e fala uma coisa dessa, tá? Por muitas pessoas, eu já ouvi falar de várias pessoas, mas não é um desequilíbrio que está ocorrendo químico dentro da cabeça que faz com que a gente não pense de forma adequada, né? Então não é um ato de covarde, a pessoa precisa de ajuda. A pessoa que comete um suicídio, quando ela chega nesse estágio, é porque é o estágio final para ela. Ela não consegue pensar que a vida pode ter pode ter outro caminho, né? Não é o fim, mas para aquela pessoa que está tudo a cabeça toda limitada, infelizmente para ela é o fim. Mas nós estamos aqui para ajudá-la a enxergar que não é o fim, que tudo tem uma solução, certo? Agora vamos falar um pouquinho algumas verdades que eu busquei aqui para vocês, certo? Olha só, os homens, eles cometem mais suicídio que as mulheres. Sim, isso é verídico, isso é verdade. Porque, e tem em relação à questão hormonal, né? Os homens, eles têm a famosa testosterona. Por isso que, olha, não quero causar brigas entre nós aí, vocês, né? Mas os homens, quando você vê aí em briga, noticiário, quando tem alguma questão de briga, alguma coisa, vocês já viram que acontece mais entre homens, né? O homem, ele tem aquele pensamento mais racional, ele age, né, muitas vezes por impulso e tal, né? Então, a testosterona ela faz com que o homem ele pense um pouco mais dessa forma. E às vezes que nem homem, né? Quando eu já vi muito em crime passional, vocês também já viram em vários noticiários, né? Às vezes o marido lá, né, descobriu uma traição e mata a mulher e depois em seguida ele se mata. Vocês já viram isso? Então, muitos homens assim, em relação à testosterona, ela faz com que o homem ele age um pouco mais por impulso, ok? A maioria dos indecisos, eles pensam muito, viu, antes de cometerem. Não é a pessoa pensar, nossa, foi uma surpresa para todos nós, ele do nada, ele já foi e se matou. Então, por muito tempo ele já estava, pode ser que ele planeja por muito tempo, ele tem aquela certa indecisão, ele planeja, mas muitas vezes na hora de tentar cometer, ele não vai, não consegue, depois ele tenta, sabe? Porque, pessoal, ninguém foi feito para morrer, ninguém quer morrer, no fundo, nós não fomos feitos para isso, certo? Então, por isso que causa
esses momentos de indecisão. Vocês já viram com certeza falar de pessoas que tentaram cometer o suicídio, chegou na hora já se arrependeram, né? Ali na hora tentou fazer alguma coisa e infelizmente se arrependeram e tal, né? E não foi tarde, eu já atendi uma menina que ela tentou fazer ela tinha muitas brigas em casa, no familiar, né? E ela começou a cortar os pulsos e daí no meio, quando ela se deu conta do que ela realmente estava fazendo, ela se arrependeu, ela não queria mais. Só que infelizmente ela tinha perdido uma grande quantidade de sangue, ela infelizmente teve hemorragia e veio a óbito, né? Porque muitas pessoas elas tem esse passo de indecisão, certo? Agora, o tratamento em relação ao suicídio. Olha lá. Existem instituições, vocês já viram falar da reforma psiquiátrica, né? A questão de hospício, essas coisas não existem mais. O que existe em hospitais são alas psiquiátricas que, quando o indivíduo está em momento de crise, ele fica lá, mas ele vai embora. Essa questão de internação lá para sempre, eterna, não existe mais, né? Ah, mas e o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial, eles oferecem o que? Ajudas, eles trabalham na questão da prevenção, promoção em saúde, oficinas para incentivar, ajudar essas pessoas a voltarem mais rápido assim possível para as funções que elas tinham dentro da sociedade. A ideia da reforma psiquiátrica é fazer com que o indivíduo com algum transtorno, com alguma síndrome, né, ele consiga viver de forma igualitária entre as pessoas, não pôr um muro, né? Que por muito tempo colocaram, o doente era assim, falava, né? O deficiente mental, doente mental e o normal, né? Assim que as pessoas falavam, né? Falam muitas vezes até hoje, né? Então, a ideia da reforma foi isso, e o CAPS ele está aí para isso. Então, o indivíduo, quando ele apresenta algum transtorno, alguma crise, ele pode muito bem procurar esse serviço. Só que a pessoa que tentou suicídio precisa manter vigilância 24 horas, não pode deixar nada ali, né? Sozinho ali, tem que ficar ali do lado dela acompanhando. O acompanhamento constante, ou seja, tanto da família quanto da equipe. Mas ele já não tem mais jeito, ele vem aí direto. Precisa cuidar, não pode negligenciar um minuto, porque às vezes uma brecha que você dá pode ser tarde demais, pode ser fatal, entendeu? E uma coisa também importante, né? O ambiente que a pessoa ela vai estar, seja no momento da crise, seja para você conversar, precisa ser seguro. As janelas onde ela vai ficar precisa ser protegida, porque muitos gostam de pular pela janela, então tem que ter grade, trava, certo? Sobre nos andares também em relação à altura, né? Objetos cortantes, tomar muito cuidado, não deixar nada faca, objeto pontiagudo do lado aí, ok? O tratamento também, além dessas recomendações que a gente acabou de discutir, existe a parte farmacológica, algumas achados, né? Só que antes, para que o médico prescreva um medicamento, ele precisa estabelecer primeiro um diagnóstico, porque não pode ficar disparando, dando medicação assim à torta e à direita, não, certo? Então, olha só o lítio, olha só que legal. Quando eu for falar na aula de transtorno bipolar, o lítio vai ser bem-vindo. O lítio ele foi descoberto, ele é um elemento que ele equilibra, ele estabiliza, ele tem um efeito de estabilização do humor, tá? E nos alimentos ele está presente, principalmente no tofu. Alguém já ouviu falar daquele queijo de soja, né? O queijo de soja, o tofu, ele tem altas concentrações de lítio. Então, pessoa que tem transtorno bipolar, pessoa que tem depressão, é muito bom consumir lítio, mas o lítio tem também em forma de medicamento, ok? Olha só, os antidepressivos, eles são bons, né? Que nem nós falamos aí agora, porque ele faz com que a serotonina, que é um dos hormônios neurotransmissores da alegria, fique agindo por mais tempo. Mas não é o fato de a serotonina ficar lá por mais tempo que previne do indivíduo cometer um suicídio. Não, precisa sempre ficar de olho, associar com outras medicações, né? Os antipsicóticos, eles reduzem as taxas de suicídio em pessoas, indivíduos esquizofrênicos, né? Esquizofrenia, a gente vai discutir também na próxima aula sobre isso, quando a pessoa apresenta alucinações, quando a pessoa vive fora da realidade. Então, indivíduos que apresentam esquizofrenia, ela ajuda bastante os antipsicóticos, tá?
Você já ouviu falar de eletroconvulsoterapia? É terapia de choque que era muito utilizada, mal utilizada, infelizmente no passado de forma cruel, né? De forma muitas vezes errônea, mas hoje o que foi visto? Se for utilizado da forma correta, na concentração certa, ajuda muito, né? Foi mostrado que a eletroconvulsoterapia lógico, se for aplicada da forma correta, reduz, certo? Com bastante eficácia o risco de suicídio em casos agudos. É um efeito protetor muito significativo, porque a eletroconvulsoterapia, ela meio que vai reorganizar as funções dos neurônios, né? Então a pessoa às vezes está com pouca, os neurotransmissores eles estão meio que baixos, ele vai meio que dar uma reorganizada. Então a pessoa vai passar a pensar de forma diferente, agir de forma diferente, ok? E aqui usa algumas medicações muito conhecidas no tratamento para tentativa de suicídio, antidepressivos, alguns antipsicóticos aqui. Eu não vou me atrever a falar o nome porque, gente, olha, esses nomes, minha língua é um trava-língua isso aí. Fica aí de dica para vocês colocarem nos filhos de vocês. Olha quanto nome bonito, tá? Mas os nomes, as mais conhecidas são essas aqui, ok? E uma dica que eu oriento os profissionais, seja você da área da enfermagem ou não, da saúde aí, esteja ouvindo a minha aula aí, entendam, tá? O CAPS, ele é um aliado, sim, ele ajuda e muito, tá? Ali, o que é legal do CAPS? Ele vai estar do lado de pessoas que apresentem sintomas transtornos iguais, similares, né? Pessoas que pelo menos vão estar com a mesma realidade, vão ajudar e muito na superação, né? O risco de suicídio, pessoal, aumenta doenças crônicas, certo? Porque a pessoa que vive no caso, nesse sintoma, né, nesse estágio depressivo, às vezes ela come demais, um exemplo, tá? Come muito, ganha peso, começa a engordar, o que vai surgir? Pode surgir diabetes, hipertensão, né? Ou o que é pior, ao contrário, a pessoa que não come, ela pode desenvolver anorexia, pode desenvolver desnutrição, tá? E outra coisa muito importante, numa situação que você identificou que a pessoa tem vulnerabilidade, ou seja, né? A pessoa passa muito tempo sozinha, a pessoa mora em lugar muito alto, janela sem proteção, sabe? Situações que favorecem a pessoa cometer esse tipo de coisa, não deixe para atender depois, sabe? Ah, tô ocupada agora, depois eu falo com você. Não façam isso, porque pode ser tarde, você não sabe o que a pessoa pode estar maquinando, né? Busquem um lugar tranquilo sempre para conversar. Até a gente, assim, quando você vai conversar com alguém, quando você vai resolver alguma coisa, você gosta de resolver no meio da feira, na baderna, lá na bagunça? Ninguém gosta, né? Não vai entender nada, não é? Então, procure um lugar tranquilo para conversar. Reserve um tempo para conversar com esse paciente, porque às vezes, para você que está fazendo muita coisa, às vezes a gente nem se dá conta. Eu falo como profissional mesmo, já vivenciei esse tipo de coisa, mas para ele, você é tudo, sabe? Se você mostra empatia pelo paciente, sabe? Se você se coloca no lugar dele, realmente o paciente ele sente, é transmitido isso. Quando você está conversando com alguém, né? Você gosta muito de uma pessoa. Quando você ali está com toda atenção, mas quando a pessoa não quer conversar com você, você não percebe. Às vezes a pessoa fica ali, está dando mó conversando, a pessoa está mexendo no celular, está fazendo outra coisa, não vê a hora de desligar, não vê a hora de sair, inventar uma desculpa para ir embora. Então, o paciente ele percebe realmente, sabe? Seja sincero, não fica tentando, olha, eu gosto, me importo muito, sabe? Use palavras sucintas, nunca prometa nada para ele. Seja você mesmo, mas se coloque no lugar dessa pessoa. Às vezes, 10, 15 minutos que você passa ali com ela, vai evitar dela cometer esse ato tão terrível, tá? E o mais importante de tudo aqui que eu preconizo é manter o sigilo, tá? Não revelar a ninguém. Vocês, infelizmente, aí, para o pessoal que já está na ativa, presencia muito, né? O que acontece entre você e o paciente, o hospital, ninguém precisa ficar sabendo, tá? Então, mantenha sigilo, só você, se ele te revelou coisas, não fale para ninguém.
coisas pessoais, mantenha entre você para que você preserve o princípio da ética profissional, né? Respeite o código de ética, tá? Porque, infelizmente, a ética hoje em dia é legal na teoria, mas na prática, infelizmente, a gente não vê muito. Então, seja um profissional diferenciado, mantenha o sigilo quando ele vier conversar com você, ok? Meus queridos, por hoje é isso que eu quis conversar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudá-los. Coloque nos comentários se você conhece alguém que passa por esse tipo de transtorno, por esse tipo de situação. Coloque aí, vamos conhecer, vamos interagir, trocar conhecimentos, ok? Então, clica aí no sininho para você receber mais notificações de aulas novas quando chegar aí, quando eu postar para vocês, de diversos assuntos. Eu não posto só na área de saúde mental. Eu coloco em várias outras áreas aí, voltadas para enfermagem e segurança do trabalho, ok? Então, fiquem com Deus, até mais, boa noite, bons estudos e valeu!